Então tá. Todo mundo enxergando aí? Eu sim. Beleza. Então tá. Eu tô também. Beleza, então. Então ontem a gente parou ali A gente viu a introdução dos números complexos, né? Das formas de apresentação. Antes da gente retomar um pouquinho da aula de ontem, eu percebi que ficou uma dúvida ali entre o que é um indutor e o que é o resistor, né? Então, eu peguei aqui algumas referências para vocês terem alguma noção, assim, da diferença. Quando a gente fala dos resistores, a gente está falando desses elementos aqui, que tem... Eles são pequenos normalmente, tá? Existem de tamanhos maiores, mas são bem comuns eles serem pequenininhos. A resistência dele a gente lê de acordo com essas fitinhas coloridas, né, que tem no corpo do componente. A gente não vai entrar em detalhes da identificação do resistor, mas quando a gente está falando de resistor, a gente está falando desses resistores aqui. E depois, quando a gente fala dos indutores, a gente está falando desse tipo de componente aqui, ó, que está aqui na direita. Então, eles podem ser com núcleo de ar, eles podem ter um núcleo de ferro, de ferrite, pode mudar o tipo de núcleo, né, desse indutor. Ele pode ter um formato longitudinal, assim, um formato comprido, e ele também pode ter um formato toroidal, que é tipo uma rosquinha, assim. E aqui embaixo a gente tem um outro tipo de indutor que parece um pouco um transformadorzinho, né? E na realidade, as bobinas dos transformadores, eles não deixam de ser indutores, né? Quando vocês forem estudar lá transformadores, talvez em transformadores 2, vocês vão ver que a função do transformador, da bobina do transformador, ela é a mesma função de um indutor, certo? Depois, os capacitores, que é o que a gente tem falado aqui, esses daí são exemplos de tipos de capacitores, né? Então, existem vários tipos de capacitores. Eletrolíticos, cerâmicos, poliéster, vários tipos. Existem capacitores polarizados, não polarizados. Tá? Então, esses são os elementos que a gente está falando aqui, né? Circuitos R, circuitos L, circuitos C. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Isso aqui é uma foto que eu tirei de uma fonte do meu notebook que estragou. E eu resolvi abrir ela. Há um tempo atrás já eu tenho essa fonte aberta para ver como é que era por dentro. Né? E aqui eu peguei essa foto para vocês verem os elementos que a gente está falando. Então, aqui, ó, aqui no cantinho, a foto não foi muito boa, eu acho, mas aqui no cantinho, essa espira é o indutor toroidal, aquele que a gente viu ali anteriormente. Tem um outro indutor toroidal aqui no cantinho. A gente tem resistores, tem um resistor aqui, tem alguns resistores também aqui atrás dessa parte amarela. Tem capacitores de mais de um tipo, né? Aqui a gente tem um capacitor eletrolítico bem grande, tem mais dois aqui embaixo. Tem um de cerâmica, eu acho, que é esse azulzinho aqui. E além de ter outros componentes que a gente não vai entrar no detalhe aqui nessa disciplina, né? Mas a gente tem um diodo aqui, a gente tem transistores. Né? E o que faz a fonte, aqui tentando trazer um exemplo prático para vocês, o que faz essa fonte, né, de notebook, por exemplo? Ela transforma a energia a corrente, a tensão, aliás, de corrente alternada, 127 ou 220, para uma forma de tensão contínua, né? Além de transformar
de 127 ou 220 para 12 volts, ela muda a forma de onda dessa tensão. Então, ela transforma de uma onda alternada para uma onda contínua. Então, todo esse circuito eletrônico que tem dentro da fonte de computador, ele serve justamente para modificar a forma de onda desse que vem da rede para alimentar o circuito eletrônico do computador, certo? Então, aqui só um exemplo para vocês, para a gente se situar um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Então, relembrando, tá, o que a gente viu ontem, os números complexos, eles têm duas formas de apresentação. Então, por que a gente usa números complexos? Porque a gente está trabalhando com componentes que possuem naturezas diferentes. Então, a gente precisou uma forma matemática de traduzir essas formas diferentes de se comportar. Então, a gente usa ali formas retangulares. Por que eu trouxe isso aqui para relembrar? Porque a gente precisa relembrar a questão da localização, tá? A localização desse vetor. Então, eu preciso saber se esse vetor está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto quadrante. Quando eu estou, se eu não souber, eu corro o risco de localizar a minha forma de onda de maneira incorreta. Então, se eu estou na forma retangular, o que caracteriza o primeiro quadrante? A parte real e a parte imaginária positiva. Se eu estou no segundo quadrante, o que caracteriza? A parte real negativa. Então, aqui a parte real negativa, lembrando que o real é o eixo horizontal do plano cartesiano e o imaginário é o eixo vertical. Tá? Então, no segundo quadrante eu tenho a parte real negativa e a parte imaginária positiva. No terceiro quadrante eu tenho as duas partes negativas e no quarto quadrante a parte real positiva e a parte imaginária negativa. Isso se eu tiver na forma polar, na forma retangular, aliás. Se eu tiver na forma polar, aí eu vou ter a amplitude desse sinal, a amplitude desse vetor, que a gente chama de módulo, né, a quantidade, e a gente vai ter um ângulo que vai nos localizar essa quantidade no espaço. Lembrando que o ângulo, ele sempre vai se referir à parte real positiva, tá? Então, se eu tiver um módulo com um ângulo de 0,90, eu estou no primeiro quadrante. Se eu tiver um ângulo de 90 a 180, eu estou no segundo quadrante. E se eu tiver de 180 a 270, eu estou no terceiro quadrante. E 270 a 360, eu estou no quarto quadrante. Né? Lembrando que isso são para ângulos positivos. Se eu tiver ângulos negativos, aí eu estou partindo do eixo real positivo no sentido horário, tá? Esses ângulos positivos, eu estou partindo do eixo real positivo no sentido anti-horário, tá? Isso é uma convenção que a gente usa. Tá, então a gente ficou de ontem para hoje faltando as operações com os números complexos, né? Então a gente chegou a falar um pouquinho ontem sobre isso, mas quando a gente vai fazer adição e subtração, a gente usa a forma retangular, né? Como que eu faço essa subtração ou essa adição? Eu vou ter dois números, né? Duas formas de onda, eu também posso chamar assim, dois sinais, que vão ter parte real e parte imaginária. Os dois vão ter parte real e parte imaginária.
Se um deles não estiver apresentando uma parte, por exemplo, se eu tenho ali, se o meu Z1, por exemplo, fosse só X1, o que isso significa? Significa que a minha parte imaginária ela é zero, certo? Eu também posso ter um número, um sinal que só tem a parte imaginária, com a parte real zerada, certo? Mas, ainda que essa parte seja zero, ela existe. Então, eu sempre vou ter, na forma retangular, a parte real e a parte imaginária. Quando eu quiser fazer a soma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas partes reais desses números e vou somar. E vou pegar as partes imaginárias e vou somar as duas. E vou ter um resultado que tenha também uma parte real e uma parte imaginária. Eu nunca vou misturar uma parte real com uma imaginária. Certo? Que vacilo! Eu acho que o Christian está com o microfone aberto aí, por favor. Se não for dúvida, bota no mudo. Tá? Subtração. A mesma coisa, eu vou pegar a parte do número que eu quero subtrair do outro, eu vou pegar a parte real, vou fazer essa operação, e vou individualmente fazer a parte imaginária. Por que aqui na subtração eu tenho o sinal de mais entre os dois aqui? Porque, na realidade, esse sinal de mais aqui, ele vai mudar se a minha parcela imaginária ficar negativa, certo? Porque se o Y1, o Y1 for maior que o Y2, se o Y1 for maior que o Y2 e o Y1 for positivo, a minha parcela imaginária ainda vai ficar positiva, certo? Apesar de eu ter feito a subtração. Então, a parcela vai ficar negativa se o Y2 for maior que o Y1. Como o Y2 está negativo, aí sim, aí eu vou mudar a parte do sinal da parte imaginária, né? Caso contrário, não. Caso contrário, fica positivo mesmo. A mesma coisa para a parte real. Se o x1 for positivo, for maior que o x2, a parte real vai continuar sendo positiva, tá? Se o x2 for maior que o x1, aí sim a minha parte real fica negativa. Certo? Então, essa é a adição e subtração na forma retangular. Agora, multiplicação e divisão a gente faz preferencialmente na forma polar, porque fica mais fácil, né? Diminui bastante a quantidade de contas que a gente precisaria fazer para fazer uma divisão ou uma multiplicação na forma retangular. Então, como que a gente faz a multiplicação e a divisão na forma polar? Na multiplicação, a gente vai pegar os dois módulos dos elementos que a gente quer multiplicar e a gente vai multiplicar esses dois módulos. E o ângulo a gente vai somar. A gente vai somar os dois ângulos dos dois sinais. E aí a gente vai ter o ângulo do resultado. Tá? A divisão é bem simples também. Eu vou pegar o número do primeiro valor ali que eu quero dividir e o segundo eu vou dividir pelo segundo. Vou fazer a divisão entre os módulos dos sinais. E o ângulo eu vou subtrair um do outro, né? É isso, não tem na questão da multiplicação e da divisão na forma polar, é bem simples. O que é que vai nos complicar aqui? Quando a gente precisar fazer operações e a gente precisar fazer a conversão, né, de uma forma para outra para simplificar a operação. Tá? Mas as operações em si são bem simples. Vamos ver exercícios aqui.
Então, vamos resolver isso aqui, ó. Uma soma entre uma forma polar e uma forma retangular. Então, a gente tem módulo de 10, ângulo de 53,1. E a gente quer somar com essa outra forma que está na forma retangular, que é 4 mais J2. Então, tentem fazer aí rapidinho. O que a gente precisa fazer? Como é uma soma, a gente precisa transformar a forma polar ali, primeiro, em forma retangular, para a gente poder somar os dois sinais. Professora, só vai botar de novo a imagem da fórmula aí? Uhum. A primeira coisa que vai ter que fazer é transformar, né? É transformar da polar para Aí. retangular. Ok, valeu, obrigado. Pode passar para o outro exercício. Tá. Então, aqui é o exercício. O que a gente vai ter que fazer? Ele passar aquela forma polar para retangular. Lembra como é que faz? A gente vai pegar ali a parte do módulo e vai multiplicar por cosseno do ângulo. Isso vai ser o cateto adjacente. Aí a gente vai pegar a parte ali do módulo, vai multiplicar pelo seno do ângulo e a gente vai ter o cateto oposto. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? O cateto oposto vai ser 8 e o cateto adjacente vai ser 6. Né? Então, a gente vai escrever ele na forma retangular. Então, o cateto adjacente é a parte real e o cateto oposto é a parte imaginária. Tendo esse elemento na forma retangular, é muito simples a gente somar. Como é que a gente vai somar? Então, a parte real aqui é 6 e a parte real aqui é 4. Então, 6 mais 4. Agora, a gente vai somar a parte imaginária, que é 8 aqui e mais 2 aqui. Então, vai ficar 10 mais J10. Essa vai ser a soma. Certo? Então, conseguimos fazer aí. Vou passar para o próximo aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui na soma? Ó, então, o próximo a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma forma polar e uma subtração de uma forma retangular. A mesma coisa, a gente vai ter que pegar essa forma polar e a gente vai passar ela para a forma retangular. Então, a gente vai fazer o cateto oposto, e a gente vai ter 10 ali, que é o módulo da forma polar, vezes o seno do ângulo. O ângulo é quanto? 90 graus. E depois a gente vai fazer o cateto
adjacente, que é o 10 vezes cosseno de 90. Então, a gente vai ter ali cateto oposto é o 10 e o cateto adjacente é 0. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um vetor que ele só possui parte imaginária. Ele não possui parte real. Antes da gente transformar ele para forma retangular, como que a gente já saberia isso? Porque ele é um vetor que tem ângulo 90. Então, se a gente olhar lá no plano cartesiano, né, horizontal e vertical, o 90 fica onde? Ele fica na vertical. Então, se ele fica na vertical, na posição vertical, o vertical ali, ele é imaginário. Então, a gente só tem valores imaginários ali. E o professor, como é que ele fica lá no plano cartesiano lá? No plano cartesiano, vamos ver aqui. Bom, se a gente fosse colocar ele aqui no plano cartesiano, ficaria assim, ó. Uma linha aqui em cima do y. Aqui, ó. Ficaria assim. Então, ao invés de ser aqui deslocado do eixo, ó, seria em cima bem aqui da parte positiva, né? Porque é 10 positivo, do eixo y. Então, ficaria uma setinha assim para cima. Porque ele tem ângulo 90, então aqui é 0 e o ângulo de 90 fica bem na vertical aqui. Entendeu? Entendi. Ó, então, como é que ele fica aqui na forma retangular? A parte real é 0 e eu tenho 10 unidades na parte imaginária. Positivo, por isso fica para cima. Então, como é que a gente faz a subtração? A subtração proposta era aquela parte polar que a gente transformou aqui, menos essa de 8 mais J3. Então, a parte que eu vou colocar na frente é essa parte que eu transformei aqui. Por isso que vai ficar 0 menos 8, tá? Porque eu estou subtraindo esse aqui desse aqui, tá? Então, o que está na frente da minha conta é esse aqui. Então, é 0 menos 8 na parte real. E na parte imaginária vai ficar o 10, né, menos 3. Então, aqui como eu falei lá no início, ó, a parte real ficou negativa, porque essa parte, a parte que está subtraindo aqui, era maior. Mas a parte imaginária ficou positiva, porque o 10 é maior que 3. E o 10 é positivo. Beleza? Então, a gente tem como resultado aí da subtração menos 8 mais J7. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai resolver uma multiplicação entre duas formas polares. Então, a gente tem aqui 15, que é o módulo ângulo de 70, vezes 20, que é o módulo ângulo de menos 15. Então, na multiplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os módulos e vai multiplicar os módulos. E os ângulos a gente vai somar. Então, a multiplicação vai ficar como aqui, ó. 15 vezes 20, que dá 300. E o ângulo vai ser 70 mais menos 15. Né? No caso, o menos 15 tem um sinal negativo, então ele acaba mais com menos, dá menos. Então, eu vou subtrair o 15 de 70. Então, o ângulo fica 55. Certo? Então, apesar de eu estar somando, eu também tenho que ver o ângulo de cada um o sinal, aliás, de cada um dos ângulos que eu estou somando. Tá? E aqui, por último, a gente tem uma divisão.
uma divisão de dois valores retangulares. Então, o que a gente vai ter que fazer? Transformar para a forma polar. Então, a gente vai primeiro transformar o primeiro elemento ali, o superior. Então, vai ser os dois números ali, o real e o imaginário, elevados ao quadrado, e a raiz da soma dos dois, que vai resultar ali em 8,94. Aí a gente vai fazer o ângulo desse vetor, que vai dar um ângulo de 26,56. Aí a gente tem que lembrar daquela questão, né? Quando eu faço o ângulo aqui de 26,56, eu estou fazendo o ângulo do triângulo desse vetor no quadrante que eu estou. Né? Então, eu vou pegar ali 4 menos J8, eu estou em que quadrante? Com a parte real positiva e a parte imaginária negativa, eu estou em qual quadrante? No primeiro quadrante? No quarto quadrante. Isso, no quarto quadrante. Tá? Porque o real é positivo e o imaginário é para baixo. Então, eu estou no quarto quadrante. Se eu estou no quarto quadrante e eu tenho um ângulo de 26,56, esse ângulo que eu tenho, ele é só o deslocamento entre a parte vertical aqui e o vetor que eu estou calculando. Mas até chegar a esse deslocamento, antes o meu ângulo fez todo o deslocamento lá do primeiro quadrante. Então, quantos ângulos eu percorri até chegar ao quarto quadrante? Ó, vamos voltar lá no plano. Aqui. Ó, eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor agora que já não está mais aqui. Ele está mais ou menos aqui, assim, ó. Ele está no quarto quadrante, afastado da vertical aqui, 26,56 graus. Né? Só que para eu poder realmente representar esse vetor da maneira correta, demonstrando que ele está no quarto quadrante, eu preciso somar mais todos os graus que ele percorreu até chegar aqui. Quais foram os graus que ele percorreu até chegar aqui? Se começa aqui, ele percorreu 90, mais 90, mais 90, mais os 26,56, que fez ele chegar e ficar aqui no quarto quadrante. Quanto que dá essa quantidade de graus aí? 270. Isso, 270. Então, da quantidade de graus que eu calculei aqui, eu vou ter que somar 270. Então, eu vou ficar com 8,94 mais 200, mais não, ângulo de 296 com 56 graus. Esse meu ângulo aqui está entre 270 e 360, então ele representa que eu estou realmente no quarto quadrante. Então, eu consigo localizar da forma correta esse vetor. Tá? E agora, ali a parte de baixo, a gente vai ter que transformar também. Mas é um vetor que está em qual quadrante? O 2 mais J2 está em qual quadrante? No primeiro. No primeiro quadrante. Então, fica bem mais fácil a gente representar ele, porque o ângulo que a gente vai calcular aqui é o ângulo que representa esse meu vetor.
Então, o módulo do vetor deu 2,83 com um ângulo de 45 graus. Então, na forma polar, eu fico com o ângulo dessa forma mesmo. Certo? Então, agora vamos fazer a divisão. Como é que é a divisão? Vou dividir ali os módulos. Então, como eu estou dividindo o primeiro que a gente transformou pelo segundo, o primeiro vai em cima e o segundo embaixo. Então, é 8,94 dividido por 2,83. Ângulo, aí os ângulos eu faço o quê? Eu subtraio. Então, eu vou subtrair 45 ali de 296,56. Então, o meu módulo resultante ali deu 13,16, ângulo de 251,56. Certo? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui nessa parte das operações? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, vamos seguir aqui, tá? Por que que a gente está falando aqui de vetores, né? Porque é o que eu falei para vocês ontem. Assim, a corrente alternada e a tensão alternada, elas são grandezas que requerem que a gente saiba a localização dela em função do tempo, tá? Porque ela varia, justamente porque ela varia em função do tempo, né? Então, a gente começa a ter que representar ela de uma forma que tenha intensidade, que é o módulo, direção e sentido, que é o ângulo, né? Quando a gente representa essa corrente alternada ou tensão alternada de uma forma gráfica, num gráfico, a gente acaba tendo que representar ela de uma forma senoidal, tá? Que é a função seno que vocês conhecem aí. Eu gosto muito dessa representação aqui que eu trouxe para vocês, porque foi uma representação que me fez entender a relação entre o plano cartesiano e a senoide, tá? A forma senoidal de uma onda alternada, certo? O que isso tem a ver, tá? Então, eu vou tentar traduzir aqui para vocês essa figura aqui. Então, o que é isso aqui amarelo? Esse aqui amarelo é o plano cartesiano, tá? É aquilo que a gente já viu antes ali. É a mesma coisa, só que ele está com mais ângulos representados aqui. Então, a gente tem aqui o 0, aqui o 90, então o primeiro quadrante está aqui. Entre o segundo, o 90 e o 180, a gente tem aqui o segundo quadrante do 180. Ao 270, a gente tem o terceiro quadrante aqui. E do 270 até o 0, ou 360, né, que a gente chama, a gente tem o quarto quadrante. Tá? Então, ele representou aqui mais ângulos para mostrar para a gente aqui no gráfico. Então, o que tem a ver o plano cartesiano com a senoide, né? A forma de onda de uma corrente alternada ou tensão alternada. O plano cartesiano aqui vai ser a projeção desse gráfico. Então, por exemplo, o que é esse azul aqui? Esse azul é o vetor. Aqui no nosso gráfico a gente tem um gráfico de tensão, tá? Então, eu vou falar sempre em termos de tensão, mas isso serve tanto para tensão quanto para corrente. Esse azul aqui, essa setinha azul, é o nosso vetor da tensão, tá? É tudo que a gente já
começou a construir na aula passada e a gente falou aqui um pouco no início. Então, é uma setinha, né, que tem uma localização específica no espaço e ela se move, tá? Ela se move de que maneira? Aqui a gente tem essa setinha verde que representa a velocidade angular dessa setinha, tá? Velocidade angular que lá no início da primeira aula que a gente começou aqui, eu chamava de sentido de avanço, tá? Então, a gente imaginar que esse plano aqui, ele está girando no sentido anti-horário a uma velocidade específica, tá? Então, conforme gira esse vetor aqui, o nosso vetor azulzinho, conforme ele gira aqui, ele tem uma localização, ou graus, né? Uma localização no espaço. E essa localização vai representar a intensidade da corrente em um determinado momento. Tá? Então, vamos supor que aqui o 0 graus seja um momento que a gente liga uma fonte de tensão alternada. A partir do momento que a gente liga essa fonte, o que começa a acontecer na corrente alternada? O valor da tensão, o módulo da tensão, ele vai crescendo. Né? Ele vai crescendo aqui. E matematicamente, o que isso representa? Representa como se a nossa setinha estivesse girando aqui. Então, conforme ela vai girando, a projeção dela aqui na vertical, ela vai crescendo, certo? Até chegar a um valor máximo, que é o valor máximo. Qual é esse valor máximo? O máximo valor da intensidade que a minha corrente vai chegar. Isso acontece sempre nos graus de 90 graus ou 270 graus, que é o que a gente chama de valor de pico, ou valor máximo, tá? Que é o máximo valor que a nossa fonte de tensão ela vai produzir, ela vai fornecer. Depois que chega no máximo, esse nosso fornecimento, a nossa setinha continua girando aqui, mas a projeção dela no gráfico aqui vai diminuindo, até que chega a 0, que é o 180 aqui. Quando chega no 180, quando zera novamente, o que acontece? Ela muda de direção. Ela muda de direção e começa a aumentar o valor dela aqui, da projeção dessa setinha, até que chega no valor de pico e começa a diminuir novamente, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que, na realidade, essa setinha aqui, ela, o que vai mudar é a projeção dela na vertical. E essa projeção na vertical é que vai dar a intensidade, o sentido e a direção de uma fonte de tensão alternada. Tá? Então, quando o gráfico aqui está para cima, a corrente está, a tensão, aliás, ela está numa polarização específica. Quando a gente muda, quando inverte aqui o gráfico para baixo, ela possui os mesmos valores, mas a polaridade dela foi alternada, né? Então, essa é a base e a relação entre a física, né, que acontece do fenômeno da tensão alternada com a teoria que a gente viu ali lá no início das relações dos vetores do RMC, tá? Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Depois, o que a gente tem? Quando a gente trabalha em corrente alternada, a gente sempre vai ter o gráfico da corrente, da tensão, em função do tempo. Isso é inevitável, tá? Por quê? Porque o valor alterna em função do tempo. Então, inevitável que quando a gente vai representar graficamente, ou quando a gente vai medir de uma maneira mais precisa, com o osciloscópio, por exemplo, a gente vai ver o gráfico ali, a gente vai ver literalmente ali
a variação daquela onda, né, daquele sinal ali. Mas a gente tem um valor que é importante para vocês saberem, não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, que é o valor eficaz da tensão, ou o valor eficaz da corrente, tá? Não vou entrar em profundidades aqui de como ele é calculado, esse valor eficaz, mas ele é como se fosse uma média, tá? Um valor médio da forma de onda, da metade dessa forma de onda aqui. E o que é esse valor eficaz? O valor eficaz é aquele valor que aparece para nós predominantemente quando a gente faz uma medição com um aparelho. Então, quando a gente tem uma tomada lá e a gente vai pegar e a gente bota um multímetro, o valor fica oscilando, mas ele tem um valor ali que aparece mais predominantemente. Esse valor é o valor eficaz. Porque, na realidade, a forma de onda que está passando ali pela nossa tomada, ela tem um valor até um pouco mais alto, que é o valor de pico, tá? Então, quando a gente fala 127, 220, a gente está falando de valores eficazes da tensão da nossa rede. Então, a nossa forma de onda de fornecimento, ela vai um pouquinho além, que é esse valor de pico. Aí, como é que a gente calcula? Qual é a relação entre as duas? Então, o valor eficaz, ele vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Esse dividido por raiz de 2 é que dá bem aqui nessa reta aqui, tá? Que foi determinado como a localização da tensão eficaz. Ou da corrente eficaz também. Aqui está a mesma coisa. Então, a mesma coisa. Quando a gente mede a gente está medindo a corrente eficaz em alternada. Tá? Isso significa que aquele valor ali, na forma de onda em si, ele vai um pouquinho mais além, que é o valor de pico. O valor de pico da corrente também dividido por raiz de 2, a gente vai ter o valor eficaz da corrente no sistema de corrente alternada. Certo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem falar. Vamos avançando então aqui. Vocês já tinham estudado isso aqui no curso ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, essas informações, essas coisas assim, de tensão eficaz, valor de pico, forma de onda senoidal, esse tipo de coisa? Eu quero saber, assim, só para saber se eu estou indo mais, se eu estou repetindo o que vocês já viram ou não, se é alguma coisa que Eu é a primeira vez. Eu também, a primeira vez. Tá, É a primeira vez, professor. tá, beleza, então. Só preciso saber, assim, porque se vocês é a primeira vez, então a gente vai um pouquinho mais detalhado, né? Então tá, já que é a primeira vez que vocês estão vendo, existem propriedades das formas senoidais, né? Então, são elementos, assim, que quando a gente vê uma forma senoidal, um sinal, coisa desse tipo, essas características a gente pode perceber nesse sinal.
A primeira delas é o período, né? O que é o período? É o tempo que dura um ciclo completo do sinal senoidal. Então, aqui um exemplo, ó. Eu tenho um sinal, uma forma de onda, tá? Então, toda vez que eu posso pegar, e eu quero que fique claro aqui, por isso que tem 3 exemplos, que a gente pode iniciar a análise do período em qualquer momento, tá? Em qualquer momento. Mas a gente tem que perceber quando ele começa e quando ele termina. Quando ele for repetir de novo, aí terminou o ciclo, entendeu? Um ciclo significa o comportamento original da forma de onda, vamos dizer assim, tá? É um período de tempo em que a forma de onda não se repete. Isso a gente chama de período, tá? E a unidade é tempo, então é o espaço de tempo em que a forma de onda completa um ciclo sem se repetir, né? Porque se a gente deixar a fonte ligada, esse ciclo, essa forma de onda, ela vai se repetir inúmeras vezes no tempo, tá? Mas o período é isso, tá? É o tempo que dura esse ciclo. Como é que a gente pode... Uma das maneiras de calcular o período é com a frequência, tá? Porque a frequência é o inverso do período, tá? E o período é o inverso da frequência. Então, se a nossa rede, por exemplo, ela tem uma frequência de 60 Hz, a gente sabe disso, né? Então, para a gente calcular o período da nossa rede, a gente vai pegar 1 e vai dividir por 60, né? E aí a gente vai ter o tempo em segundos que dura o período da nossa rede. Então, vou fazer aqui, dividir por 60, dá 0,02 segundos. Então, a cada 0,02 segundos, a gente tem na nossa rede ali, que alimenta as nossas casas, a nossa rede de distribuição, a cada 0,02 segundos, a tensão completa um ciclo. Isso, obviamente, é muito rápido, a gente não consegue perceber. Depois, a gente tem a frequência, né? Que é quantos ciclos o sinal realiza em 1 segundo. Então, 60 Hz significa que ele faz 60 ciclos por segundo. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, por exemplo, aqui no primeiro, ó, se eu tenho um período de 1 segundo, né? E a gente tem, na realidade, aqui um ciclo em 1 segundo. Então, essa é a frequência. Mas no mesmo espaço de tempo, a gente pode aumentar a frequência, né? De quantas vezes se repete esse ciclo, ou a gente pode diminuir, né? E quanto mais a gente aumenta a frequência, a gente diminui o período que demora para realizar uma onda completa. Certo? Então, como a gente sabe, a frequência ela é tão rápida assim, para a nossa percepção, né? Para os nossos sentidos humanos, assim, que a gente não percebe que as coisas piscam. Né? Então, a luz, por exemplo, quando a gente liga a lâmpada, ela não a luz não fica estática, né? Ela está, na realidade, piscando, mas ela está piscando de uma maneira tão rápida que a gente não consegue, numa frequência, né? Tão rápida que a gente não consegue perceber essa variação de tensão. Se a frequência que alimenta a lâmpada fosse mais baixa, a gente perceberia a lâmpada piscando. Então, aqui a gente tem um outro dado, que é a velocidade angular, que a gente já estava falando lá no início. Então, a frequência vai determinar a velocidade angular do sinal. Então, aqui no primeiro, ó, eu tenho uma velocidade angular de 60 radianos por segundo. Radianos, não sei se vocês se lembram disso, mas radianos é uma forma também de representar ângulo, tá? Então,
Quais são as 3 unidades de ângulo que a gente tem? A gente tem os graus, que é o que mais comum, os radianos e a gente tem os grados. Mas a gente normalmente usa graus ou radianos. Tá? Então, a gente tem aqui 100 radianos por segundo, vai nos dar uma onda com um período maior de realização, como se fosse uma onda mais devagar, tá? Onde um sinal completo demora mais tempo para ele se concluir. E aqui no exemplo de baixo, a gente tem uma velocidade angular maior. Então, a gente tem um sinal, né? Uma forma de onda que tem um período, ou seja, um tempo de conclusão ali do ciclo mais curto, né? Então, a gente tem mais ciclos por tempo, em função do tempo. Então, a frequência determina a velocidade angular do sinal. E como é que a gente calcula a velocidade angular? Por essa relação aqui. A velocidade angular é esse Wzinho, que é uma letra grega, que agora não lembro o nome dela, que é igual a 2π vezes a frequência. Né? Vocês lembram isso aqui? Lá de quando a gente calculava reatância capacitiva, reatância indutiva. Né? Tinha lá a relação do 2πf. Né? O 2πf, 2 vezes o π vezes a frequência, é a velocidade angular do nosso circuito. Qual é a unidade da velocidade angular, que tem ali também, é radianos por segundo. Tá? Então, a gente tem as principais características de um circuito, de uma forma senoidal, é valor de pico, tá? Porque a gente precisa saber qual é a máxima amplitude que chega a esse sinal, frequência, e sabendo a frequência a gente consegue saber o período, e velocidade angular. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês uma outra percepção, assim, daquilo que significa corrente e tensão em fase, tá? Porque lá no início, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente ainda não tinha falado das formas senoidais de representação da corrente e da tensão. Então, aqui eu trouxe um gráfico, ó, que mostra tensão e corrente alternado, lógico, em um resistor. Como é que a gente sabe que é de um resistor? Porque aqui nesse gráfico, a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente, elas estão em fase. E agora talvez vocês consigam perceber melhor o que significa isso. Ó. Se vocês forem reparar aqui, ó, as duas formas de onda saem do zero aqui. E elas saem do zero e elas chegam na máxima amplitude, no valor de pico, ao mesmo tempo. Ó. Tá vendo que o gráfico é um gráfico de velocidade de tensão e corrente em função do tempo. Né? Então, a partir do momento que eu ligo a fonte, eu saio do zero com a tensão e a corrente e eu chego no valor de pico ao mesmo tempo. A mesma coisa quando eles retornam ao zero aqui. Ao mesmo tempo, quando eles invertem o sentido e vão para o valor de pico novamente e completam o ciclo aqui. Então, tensão e corrente eles estão andando juntos, né? Então, agora talvez fique mais claro essa percepção do que significa a tensão e a corrente estarem andando juntos no elemento resistivo. Né? No mesmo momento, eles têm a mesma forma de onda, tá? Porque isso aqui é a mesma forma de onda com um valor de pico diferente. Então, eu tenho um valor de pico para a tensão e eu tenho um valor de pico para a corrente, mas a forma de onda é a mesma. Eles têm a mesma frequência e eles têm a mesmo período, mesma velocidade angular, e também eles têm o mesmo início. O ponto de partida é o mesmo instante. Certo?
Então, vamos ver o próximo aqui para a gente comparar. Então, aqui a gente tem ó, o sinal de tensão e corrente em um indutor, mostrando que a corrente está atrasada em relação à tensão. Ó, a primeira coisa que vocês podem perceber aqui, ó, é que lá no resistor, a corrente e a tensão começavam no mesmo ponto aqui. No mesmo ponto, exatamente. Agora não. Agora eles já não começam no mesmo ponto. Eles estão deslocados aqui. Deslocados ou defasados, que é a palavra que a gente usa mais especificamente, né? Nesse caso aqui. Então, só para vocês conseguirem perceber melhor a diferença de entender, assim, por que então eu consigo perceber que a corrente está atrasada nesse caso aqui, aí eu botei os vetores representados aqui no canto. Ó. Eu tenho o vetor aqui nesse momento, tá? Tô falando do instante zero aqui. Tá? Nesse momento, qual é a projeção aqui? A projeção da tensão é o vetor aqui deitado. Aqui, ó. Por isso o valor é zero. Mas a projeção da corrente, não. A projeção da corrente é o vetor aqui a 90 graus. Por isso eles estão, tensão e corrente, defasados a 90 graus. E, além disso, a tensão ela está adiantada da corrente. Por quê? Porque claramente o sentido de avanço é o sentido anti-horário. Por que é o sentido anti-horário? Porque se a gente começar a girar essas duas setinhas aqui do campo, aí a minha tensão começa a crescer, que nem a gente viu lá no início. A minha tensão começa a crescer aqui e a minha corrente também começa a crescer para esse sentido aqui. Então, o sentido de avanço desse gráfico aqui é anti-horário e a gente consegue perceber que a corrente está atrasada da tensão. Uma forma, assim, da gente perceber de uma maneira mais prática, e só não sei se é geral, mas assim, a corrente ela tá para baixo aqui, né? Se a gente tirar aqui a representação dos vetores, a corrente está para baixo da tensão aqui. Então, a gente já olha e já sabe que é um gráfico que é de indutor. Certo? Se tiverem dúvidas, podem falar aí. Aí, por fim, a gente tem um de capacitor aqui. Então, a mesma coisa, ó. Eu tenho a tensão e a corrente não está saindo aqui do mesmo ponto que a tensão. Então, elas estão deslocadas uma da outra ou defasadas, que é a palavra mais correta. Então, para a gente ver por que a corrente está, nesse caso, adiantada, eu coloquei as representações aqui dos vetores, ó. Então, a tensão, a projeção da tensão é pontual aqui nesse instante, na vertical, e significando que o vetor está na horizontal, e o vetor da corrente, ele está vertical aqui para cima. Aqui. Então, o sentido de avanço também é anti-horário, porque se eu girar essas duas setas, a minha projeção da corrente aqui começa a cair e a da tensão começa a crescer. Certo? E aqui, diferente do gráfico do indutor, a corrente do capacitor está para cima da tensão, né? Aqui no instante zero, tá? No momento zero aqui. Então, a gente já consegue aí identificar que é um sinal de capacitor. Certo? Alguma dúvida? Até aqui? Para mim tá tranquilo até agora. Tudo tranquilo. Então, tá.
tiverem dúvidas, podem falar. Tá, então, a gente chega na equação, né? Porque já que a gente tem um vetor que se desloca no espaço e esse vetor forma um gráfico, a gente tem que ter a equação desse gráfico. Então, a gente tem aqui a equação do valor instantâneo, que é o que a gente chama. Por que valor instantâneo? Porque vai ser uma equação que vai estar em função do tempo. Tá? A gente também não vai aprofundar muito aqui, mas é só para vocês saberem disso, né? Porque a tensão e a corrente, na corrente alternada, elas, a cada segundo, a cada momento, elas estão variando de módulo, direção e sentido. Então, a gente tem uma equação que represente isso, né? Então, a tensão, a equação vai ser V em função do tempo, por isso que tem esses dois parênteses aqui, né? E o T de tempo igual ao valor de pico. Então, eu sempre, na equação do valor instantâneo, eu tenho que representar com o valor de pico. Por que tem que ser o valor de pico? Porque eu preciso saber até onde vai esse meu sinal. Por isso é o valor de pico que está representado aqui. Vezes o seno, vezes o velocidade angular, vezes o tempo, mais ou menos o ângulo da tensão. Tá? Mesma coisa para a corrente. Então, a gente vai ter a corrente em função do tempo aqui, igual a corrente de pico, vezes o seno, vezes a velocidade angular, vezes o tempo, mais ou menos o ângulo da corrente. Tá? Então, essa equação, ela é uma equação que o t do tempo ele vai estar sempre presente ali. Tá? Porque a gente não tem uma resposta para o tempo, porque o tempo está sempre presente. Então, se eu quiser saber o valor da tensão em um determinado tempo, aí sim, né, eu vou substituir o valor do tempo nessa equação para obter essa resposta. Mas o tempo ele vai ficar incógnito aí nessa equação, por isso que é uma equação em função do tempo. Tá, então vamos fazer um exemplo aqui. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai somar os dois sinais de tensão, tá? Quais são esses sinais? Vai ser o V1, que está em função do tempo, que é igual a 10. E esse 10 é o quê? Esse 10 é valor de pico. Vezes seno, vezes 100, vezes t. Ah, não tem o ângulo da tensão aqui. Se não tem o ângulo da tensão representado, então ele é zero. Tá? Ângulo igual a zero. E o outro sinal, também em função do tempo, tem 2. Então, 2 é o valor de pico, vezes o seno, vezes 100, vezes o tempo, mais 60 graus. Então, 60 graus é o valor do ângulo da corrente nada, da tensão nesse sinal 2. Tá? Então, eu tenho dois sinais de tensão, eu só vou somar os dois sinais. Aí, uma coisa importante que a gente vai ter que ver aqui, tá? Preferencialmente, a gente vai somar sinais com a velocidade angular igual, tá? Tem maneiras de somar sinais de velocidade angulares diferentes, mas aí é outra história. Beleza? Então tá, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa extrair as informações, tá? Então, qual é a forma polar da... Alô? Eu acho que caiu aqui. Não sei se vocês perceberam. Caiu, mas voltou já, professor. Tá, vou continuar aqui, então. Aqui tá beleza.
Vamos continuar o exemplo aqui. Então, a gente tem as duas formas de onda aqui e a gente vai somar as duas. O que a gente tem que fazer primeiro? Extrair os dados, tá? A gente vai extrair os dados dessas duas formas de onda. Aí a gente vai usar o nosso conhecimento lá de forma polar. Então, eu vou extrair dessa equação o dado do vetor. Qual é o dado do vetor? Ali, o sinal V1, ele tem um módulo de 10, né? O módulo dele vai ser o valor de pico. Então, o módulo é 10 e o ângulo é 0. Né? Eu consigo identificar isso justamente porque aqui na equação eu não tem nenhum ângulo, então isso significa que o ângulo é 0. E aqui no meu segundo sinal, eu tenho o valor de pico, que é o módulo do meu vetor, e o ângulo desse meu vetor, que é 60 graus, que está aqui dentro aqui da minha senoide. Beleza? Então, a gente tem duas formas polares que a gente vai precisar somar. Como a gente viu antes lá, antes de somar, a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar para retangular. Então, a primeira forma polar aqui, transformado para retangular, vai ser 10 vezes seno de 0, que é 0. Ô, professora, para mim não tá aparecendo a tela compartilhada aqui. Ah, desculpa. Que legal, né? Meu favorito é legal, igualzinho. Deu agora, tá? O lateral Positivo. Beleza. Positivo. Ah, eu caí e esqueci de compartilhar. Tá, então de novo aqui, eu vou extrair as formas polares das equações aqui. Então, eu tenho duas equações de valor instantâneo, eu vou extrair as formas polares desses vetores, que é o valor de pico e o ângulo do sinal, tá? Tenho duas formas polares, então eu vou transformar para retangular. Então, a primeira forma polar aqui, transformada para retangular, vai ser 10 vezes seno de 0, que dá 0, e 10 vezes o cosseno de 0, que dá 10. Então, a nossa forma retangular aqui, 10 mais J0. O que significa? Significa que eu só tenho a parte real. Eu tenho a minha parte imaginária zerada. Aqui na segunda forma polar, eu vou também transformar 2 vezes o seno de 60, que dá 1,73, e 2 vezes o cosseno de 60, que dá 1. Tá? Então, eu vou representar aqui com a forma real, mais a parte imaginária aqui. Então, eu tenho as duas formas retangulares, agora é só eu somar. Então, eu vou somar o 10 com o 1, o 10 da parte real aqui, com o 1 da parte real, e eu vou somar as partes imaginárias. Essa parte imaginária é 0 e essa outra é 1,73. Então, o meu sinal em forma retangular, ele é 10 mais J 1,73 volts, tá? Porque a gente está falando de um sinal de tensão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar de volta esse sinal para polar. Então, a gente vai achar aqui a hipotenusa, vamos achar o valor aqui e vamos achar o ângulo. Então, o valor do módulo desse sinal somado, ele deu 11,13. E o ângulo do sinal somado deu 8,94. Então, a nossa representação final vai ficar como 11,13, ângulo de 8,94 volts, tá? E a gente pode representar só na forma polar, ou a gente também pode representar na equação do valor instantâneo da tensão, que é tensão em função de T, vai ser igual ao valor do módulo, que é o valor de pico, vezes o seno. Depois, dentro do seno aqui, a gente vai ter a velocidade angular, que não vai mudar,
tá? Por que que não vai mudar? Porque eu estou somando dois sinais que têm a mesma velocidade angular. Então, a minha resultante vai ter a mesma velocidade angular, ou, por consequência, a mesma frequência. E eu vou ter aqui, no final, somando o ângulo que a gente resultou aqui. Tá? Então, a gente vai ter essa equação aqui em volts, tá? A equação também tem sinal. Isso é importante lembrar. Tanto a equação do valor instantâneo da tensão, ela é uma equação que tem uma unidade em volts, quanto a equação da corrente é uma equação que tem um sinal em amperes. Tá? Deixa eu só ver o horário aqui. Então, tá. Para finalizar aqui, o que eu trouxe para vocês? Mais um exercício daquele último exercício que a gente fez do circuito RL. Tá? Nesse circuito RL, a gente tem uma fonte de tensão alternada. Tá? Então, por consequência, a gente tem uma corrente alternada. Então, o que eu quero agora? Que a gente veja quais são as equações do valor instantâneo para a tensão e para a corrente naquele circuito que a gente já calculou lá ontem e também na primeira aula. Então, quais são os dados que a gente tem desse circuito? A gente sabe que a tensão é 110, que a corrente é 1,88. A corrente que sai da fonte, no caso, né? Então, como que a gente vai calcular a velocidade instantânea, a velocidade angular? Primeira coisa que a gente precisa calcular é a velocidade angular, porque a velocidade angular faz parte da equação do valor instantâneo. Então, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência, que é 60. Aqui eu não botei esse dado, mas lá nos outros slides vocês podem ver. Então, esse nosso resultado de velocidade angular, ele dá 375 radianos por segundo. Depois de ter a velocidade angular, o que a gente precisa? A gente precisa do valor de pico, tá? 110 é o nosso valor eficaz, tá? Que é o valor que a gente mediria na fonte. Então, 110 vezes raiz de 2 dá 155,56 volts. Para a corrente, a mesma coisa. Então, se a corrente que a gente calculou ali, saindo da fonte, que vocês vão lembrar lá dos outros exercícios, a gente calculou usando a tensão eficaz, ela é um resultado eficaz, né? Então, 110 é um valor de tensão eficaz e a gente usou esse valor para calcular o 1,88. Então, 1,88 é um valor de corrente eficaz. Então, a gente vai pegar o 1,88 e vai multiplicar por raiz de 2, que vai resultar em 2,66 amperes. E aí a gente vai montar a nossa equação. Aí a gente vê aqui o nosso gráfico, que é importante para a gente juntar uma coisa com a outra. Que coisa? Porque para a gente montar as nossas equações agora, o que falta? Falta a gente saber o ângulo, né? Qual é o ângulo da tensão e qual é o ângulo da corrente. Então, esses diagramas aqui, essas representações que a gente fazia lá no início, nos ajudam a entender agora qual é o ângulo da tensão e qual é o ângulo da nossa corrente. Então, a gente tem, para a nossa tensão, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar o valor de pico, que é 155,56, vezes o seno da velocidade angular vezes o tempo. E qual é o ângulo? O ângulo da nossa tensão aqui, ele é zero. Ó, porque ele está no eixo horizontal na parte positiva. E ele é a nossa referência, né? Isso tudo que a gente falou lá na primeira aula. Então, o ângulo da tensão, nesse caso aqui, ele é zero. Agora, vamos fazer o ângulo da corrente, ó, a equação da corrente. Então, a corrente, em função do tempo, ela é igual ao valor da corrente de pico, que é 2,66, que a gente calculou aqui, vezes o seno
da velocidade angular vezes o tempo, aí o valor do ângulo da corrente. Então, que valor de ângulo da corrente eu tenho aqui? Eu tenho um valor de 76,15, que foi o ângulo que a gente calculou lá no primeiro exercício, que é o ângulo da resultante da corrente aqui. E por que que ele é negativo? Porque ele está para baixo, no sentido horário aqui, da nossa referência. Então, ele é um valor de ângulo negativo, certo? Se eu quiser colocar ele num ângulo, então ele está no quarto quadrante, né? Lembrando dos quadrantes aqui. Esse nosso vetor aqui, resultante da corrente, ele está no quarto quadrante. Então, a gente pode representar ele num valor negativo, ou a gente pode representar ele fazendo 360 menos o 76 aqui, que vai dar o correspondente positivo desse ângulo no quarto quadrante. Né? Então, a importância da gente aprender a localizar os vetores aqui nos quadrantes de maneira correta, a importância da gente aprender a localizar a tensão como referência em relação à corrente que está atrasado ou adiantado, dependendo do componente do circuito. Certo? E era isso. Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui é só um pouquinho. Não, Não, o quê? não dúvida. Tem dúvidas? Beleza, então, pessoal, acho que por hoje era isso, tá? Na próxima aula, segunda-feira, agora a gente faz mais alguns exercícios de valor instantâneo, de formas de onda, dos componentes e esse tipo de coisa. Tá bem? Tá ok. Tá ok, professora, obrigado. Peraí que eu vou fazer chamada. Obrigado. Peraí, só um minuto. Tá. Escrevi aqui. Christian. Professor, Ah, senhora, tem alguns exercícios para nos passar, que esse aí tem que fazer esse exercício para essa matéria aí, senão não pega direito, né? sim, a gente vai fazer alguns exercícios segunda-feira e aí eu passo mais exercícios para vocês na segunda. Ó, pessoal, quem está aí presente é o Christian, o Marcelo, o Giovanni, o Eduardo, o Everton, Francisco, o Isaac, o Lucas Guimarães, o Lucas Paiva, o Nicolas e o Vinícius. Mais alguém? Acho que é isso, né? Aí, Everton, te uma licença. Oi aí, Christian, aparecesse? Oi, eu tô aqui, cara. Carinha!